Chegando para nossa live, mais um dia, glória a Deus. E nós estamos aqui na presença do Senhor, diazinho mais friozinho. E nós vamos à leitura hoje de Números 35, onde vem falando das cidades levíticas, da cidade de refúgio, do serviço consagrado e da justiça equilibrada de Deus, né? Que o Senhor, Ele é um Deus de justiça, um Deus de igualdade, de equidade, né? Então já vamos pedir no Espírito Santo para trazer discernimento para nós e sabedoria. E diz assim, ó. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão dê cidades aos levitas em que habitem. E também aos levitas darei arrebaldes ao redor das cidades. E terão nessas cidades para habitá-las, porém arrebaldes serão para o seu gado e para os seus bens, para os seus animais, e os arrebaldes das cidades que darei aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão 1000 covados ao redor. E de fora da cidade, ao lado do oriente, medirei 2000 covados, do lado sul 2000 covados, do lado do ocidente 2000 covados, do lado norte 2000 covados, e a cidade no meio, isso terão as arrebaldes das cidades. Das cidades, pois, darei aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais darei a que o homicida ali se acolha. Além destas, lhe darei 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48, juntamente com seus arrebaldes. E quanto às cidades que darei em herança aos filhos de Israel, do que tiver tomareis muito, e do que tiver pouco tomareis pouco. Cada um dará as suas cidades aos levitas, segundo a herança que herdar. Que no caso aqui, o Senhor está fazendo o quê? Ele está fazendo uma divisão dos levitas, que era o povo que era cuidado pelo Senhor, né? Todos eram, mas eles tinham. Então tinha que fazer uma diferenciação de quem tinha muito e quem tinha pouco, tá? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando passarem no Jordão a Canaã, fazei com que vós estejam à mão das cidades e vos sirvam a cidade de refúgio, para que acolham o homicida e que ferir alguma alma por engano. E nessas cidades vos serão por refúgio vingador de sangue para o homicida e não morra, e que será apresentada à congregação de julgamento. E das cidades de Siderdes haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 cidades dareis além do Jordão, e 3 dessas cidades darei na terra de Canaã, na cidade de refúgio serão um refúgio de 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para hospedar no meio deles, ali a recolha, e para matar alguém por engano. Porém, se ferir um instrumento do ferro e morrer, o homicida certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com a pedrada que morrer, homicida certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com instrumento de pau e tiver na mão que possa morrer, e ele é homicida, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando matá-lo-á. E se também empurrar o ódio com mau intento, lançar sobre ele alguma coisa ou morrer, ou por inimizade, ou ferir com sua mão e morrer, certamente morrerá aquele que ferir, homicida o vingador do sangue encontrado, o homicida o matará. Porém, se empurrar subitamente, sem inimizade, contra ele algum instrumento sem intenção, ou sobre deixar só sobre a pedra de possa morrer, e ele morrer, sem que seu inimigo procurasse e o seu mal, então a congregação julgará entre ele que feriu o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação levará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação fará voltar à cidade de refúgio, onde tinha acolhido, e ali ficará a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde o tinha acolhido, o vingador do sangue marchar fora dos limites da cidade de refúgio e matar, não será culpado no sangue, pois o homicida deverá ficar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da possessão. E essas coisas vos serão por estatuto direito das vossas gerações em todas as habitações. Todo aquele que matar alguma coisa conforme o depoimento dos testemunhos será morto. Mas só o testemunho não testemunhará contra alguém para que morra. E não recebereis resgate da vida dos homicidas, que é culpado da morte, pois certamente morrerá. Também não tomareis resgate por acolher a cidade de refúgio, para tornar a habitar na cidade até que morra o sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra que estáis, porque o sangue faz profanar a terra, nenhuma expiação se fará na terra por causa do sangue que nela
então com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual os habitais, no meio do qual habito, pois eu, Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Então era uma forma de purificar aquela terra, né? E aí o Senhor estava dando algumas instruções que não poderia matar, não ter sangue, derramamento de sangue ali, né? E aí, gente, a gente está chegando no finalzinho de Números, né? Tem só o capítulo 36, que nós vamos ver amanhã, e depois nós vamos para Deuteronômio. E aí, na palavra aqui diz o quê? Primeiro ponto, as cidades levíticas, nós somos sal e luz na terra, então não devemos contaminar e deixar as coisas de qualquer maneira. Segundo, as cidades são refúgio, Cristo é a nossa proteção, perdão e poder. Cristo, ele vai agir na nossa vida, ele é o nosso salvador, a nossa proteção e ele é o poder sobre a nossa vida. Terceiro, a justiça, a misericórdia equilibrada, o sumo sacerdote é a libertação. Então nós devemos ter uma misericórdia equilibrada e a justiça é de Deus, então nós devemos pedir a direção dele. E Jesus é o nosso refúgio e fortaleza bem presentes. Declare isso: Jesus é o meu socorro e minha fortaleza bem presentes. Jesus é o meu socorro, meu refúgio e minha fortaleza bem presentes. Amém? Então nós vamos concluir amanhã Números e já vamos entrar em Deuteronômio, tá? Eu creio que Deus vai falar muito conosco nesse tempo poderoso. Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti. Fique com Jesus.